Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça, hoje falando sobre psicodrama. Você conhece essa abordagem da psicologia? Se não conhece ainda, vai se apaixonar. Psicodrama é a arte do autoconhecimento. E para falar sobre ela, essa abordagem tão querida para mim, tá, gente? Eu convidei a querida Cacilda Borges, que é uma sumidade no assunto aqui no Brasil inteiro, tá? E é nossa aqui de Uberlândia. Se você não conhece ainda, vai conhecê-la. Cacilda, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Vamos falar de psicodrama. Sua paixão, né, que eu sei. Eu sou apaixonada mesmo. Eu sei disso. Ludmila Grazielli, ambas psicólogas, tá, gente? Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz em poder falar de psicodrama aqui com vocês hoje. Que também se tornou uma paixão, né? Filosofia de vida. Tá vendo? Olha que coisa boa. E meu mestre aqui, Wesley Marques, tá, gente? Diretor da Casa das Cenas, psicólogo, psicodramatista também. Wesley, seja bem-vindo mais uma vez, né? Ele já veio aqui falar sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+. Tá vendo que eu aprendi? Nunca mais esqueci. E se você não assistiu esse episódio, assista lá. Foi o Papo Cabeça número 7. E esse aqui, gente, é o 27. Eu acho que 7 é o número de sorte dele. Eu tô achando, viu? Tá vendo? Seja bem-vindo, Wesley, mais uma vez. Obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Agradeço mais uma vez, pela segunda vez. E vamos lá, contem comigo sempre. Vamos aqui. Olha, por respeito, né, gente? Vamos falar com a nossa guardiã do psicodrama aqui na nossa região. Cacilda, explica pra gente o que é psicodrama. Porque às vezes as pessoas não conhecem essa abordagem e acham que é teatrinho, que vai lá, não vai fazer nada, não vai mudar a vida. E eu discordo plenamente disso. Inclusive, tem uma autora da abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a Judith Becker, filha do Aaron Beck, que é o precursor, né, do TCC, que ela fala, num dos livros dela, ela diz o seguinte: comecei a tratar um paciente, ela diz o nome do paciente, com TCC. Como não obtive sucesso, utilizei o psicodrama. E aí, o meu paciente se desenvolveu. Né? Ou seja, até, vamos dizer, a mãe, né, do TCC, da terapia cognitivo-comportamental, utilizou o psicodrama como ferramenta para que o paciente dela saísse da situação que ela estava. Então, explica para as pessoas, por favor, o que é psicodrama. Então, psicodrama é assim, é uma forma de revelar as relações, revelar os papéis, revelar as emoções, revelação. Trabalhar com as relações, trabalhar com os contextos, trabalhar com política. Vai ser muito difícil a gente falar tudo de psicodrama num tempo desse, mas dá para a gente ter ideia de que as relações são sustentadas, né, e transformadas e reveladas através dos recursos e da compreensão que a gente vai tendo sobre a humanidade. E uma das questões assim, que a gente precisa pensar é que o psicodrama vê o ser humano como um ser cósmico. Só isso já traz uma amplitude da forma da gente ver o ser humano, né? E revelando essas questões que cada um tem aí guardado, né? E nem sabe às vezes, né? E nem sabe. Nem sabe. E quando a gente usa os recursos e que vai revelando, geralmente é muita surpresa e com diversas emoções que surgem também quando vai se apresentando o conteúdo que estavam lá dentro e que a gente nem sabia, né?
Ludmila, você falou que psicodrama é para você uma filosofia de vida. Traduz isso aí para a gente. O psicodrama, ele traz para a gente, na sua teoria, na sua abordagem, um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da espontaneidade, né? Que diz que quanto mais espontâneo a gente é, mais qualidade de vida e mais saúde mental a gente tem. Garanto isso, gente. E aí, por que eu gosto e que eu falo que o psicodrama é, para mim, uma filosofia de vida? Porque eu entendi que, ao buscar a minha espontaneidade, que é diferente, porque somos indivíduos diferentes, eu consigo ter mais qualidade de vida. Então, o psicodrama não é também só a minha ferramenta de trabalho, mas é também a minha forma de viver e de me manter saudável, tanto no trabalho, quanto no pessoal, nas minhas relações, nos meus papéis como um todo. Que interessante. Wesley, me conta aí como é que o psicodrama entrou na sua vida. Porque na escola, na faculdade, gente, são 5 anos de faculdade de psicologia, a gente não aprende psicodrama. Nós estudamos assim, é uma pincelada, assim, tipo, sabe? Tem uma citação lá. Uhum. Eu conheci o Wesley dessa forma, né? Ele foi lá e deu um show, deu uma aula de psicodrama, por sinal eu chorei horrores, né? Diga-se de passagem, porque foi muito tocante. E aí eu me aproximei dele e hoje trabalho com ele na clínica, na Casa das Cenas. E é interessante, antes de você responder, eu tenho um paciente que ele só funciona no psicodrama. Você pode falar com ele, usar outra abordagem, porque a gente não tem... O psicodrama tem isso de bom, ele não é rígido, né? Uhum. Você até fez um texto muito legal que está no seu Instagram, né? Ali no Instagram também, eu recebi no WhatsApp, mas ali no Instagram. Depois entra lá no Wesley.mmarques. E é um texto muito interessante, porque você fala que muito mais que a abordagem, que a técnica que você usa, o importante é ter empatia, né? A relação, criar essa relação com o paciente. Mas me fale como é que o psicodrama entrou na sua vida, já que a gente não aprende na faculdade, tá? Olha, eu tive a sorte de estudar psicodrama na faculdade. Teve? Eu tive. Eu conheci no 4º período da faculdade de psicologia, numa disciplina de teorias e técnicas de grupo, e depois eu fui estudar sozinho, porque eu me encantei justamente pelo que a Cacilda falou. Era um pequeno artigo, mas que falava da visão de homem que o Moreno trazia para o psicodrama. Moreno é o criador do psicodrama. E a partir dali eu fui estudar sozinho, mas nos 2 últimos períodos, né, o 9º e o 10º período da faculdade, cada faculdade tem ali a liberdade de ter algumas disciplinas optativas. Optatória, né? Elas são obrigatórias. Entendi. Mas, na época, a gente tinha uma professora que era psicodramatista, e aí, então, a faculdade decidiu colocar porque tinha demanda. Então, a gente teve uma disciplina de psicodrama, foi fantástica, a gente dirigiu cena, ela trouxe toda a história filosófica, foi fantástico, foi muito bacana. E de lá veio outros alunos, que não só eu, mas outros alunos que fizeram também a disciplina, porque aí são 4 meses estudando mais aprofundadamente, né? Então você conhece um pouco melhor. Se tivesse ficado só lá no 4º período, eu fui buscar sozinho, mas 99% da turma não foi. Então, se a gente não tivesse tido a disciplina lá no 9º período, não teria sido tão significativo como foi. Então foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira... Por quê? Porque antes de eu ser psicóloga, eu trabalhava com arte, né? Eu era bailarina. Verdade. Então, eu procurei na psicologia alguma abordagem, alguma ferramenta que tivesse alguma conexão com a arte, com o teatro, com a dança. E uma das bases epistemológicas do psicodrama é o teatro. Então, realmente foi amor à primeira vista, porque até então eu tinha visto o TCC, a psicanálise, a sócio-histórica do Vygotsky, e nada daquilo tinha aconchegado meu coração ainda. E quando eu vi psicodrama, realmente foi amor à primeira vista. Que gracinha. Cacilda, em que consiste o psicodrama? Como é que ele funciona? Vamos melhorar, né? Esse negócio que consiste fica muito assim. Como é que ele funciona, né? Como é que a gente bota o psicodrama na prática? De que forma a gente leva o psicodrama para o nosso paciente que é leigo, que não sabe o que é aquilo, né? Como é que a gente faz isso? Então, quando eu escuto Wesley falando assim da arte e ela falando da filosofia de vida, a gente é convidado a fazer uma reflexão sobre essa coisa que fica inerente, né? É um jeito de viver,
né? Um jeito de viver. E quando se fala que tinha uma conexão com a arte, e o psicodrama é excelente, porque ele é democrático, ele é inclusivo, ele é amplo, né? Ele aceita essas possibilidades diversas, né? E aí, como que a gente faz isso? Na própria relação, né? E não só no consultório, não só nas aulas, porque eu também sou professora, né? Eu também fui empresária. Então, quando a gente olha para a pessoa e já tem um gesto de empatia, que também é um dos eixos do psicodrama, né? As relações, né? Moreno fala muito de rede, né? Então, quando chega uma pessoa nova, a primeira coisa é sentar e estar com ela naquilo que ela está, né? Então, é sentir, conversar, falar de coisas fúteis, às vezes, simples, né? Sem querer ser muito sofisticado, e a pessoa chega. Aí, quando ela chega, aí está estabelecido o vínculo. E aí a gente pode construir o processo de revelação. Que massa, né? Aí entra as ferramentas, as técnicas. Né? Isso. Só esclarecendo, gente, que Moreno foi o precursor do psicodrama. Ele era médico, psiquiatra, não é isso? Uhum. E ele era também diretor de teatro. E ele entendeu que a gente poderia interpretar a nossa própria vida para poder enxergar as coisas da forma como as outras pessoas viam. Né? E eu falei que eu não aprendi na faculdade, mas você me lembrou que eu estudei um pouquinho disso em teoria de grupo mesmo, porque a gente teve que fazer algumas coisas. Tá? E é tão legal quando você enxerga o que o outro enxerga, porque às vezes uma pessoa olha para você e faz assim, nossa, você é assim. Aí você fala, não, sou não. É sim, não sou não. Aí quando você começa a perceber as coisas pelo olhar do outro, e a gente não está falando de empatia, né? É importante salientar. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, mas a gente está falando de enxergar com o olhar do outro, que é mais difícil. Mas quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma transformação assim, que é fantástica, que eu acho que é isso que você falou, né, Ludmila? É isso mesmo? É exatamente isso. Moreno, num das suas escritas, ele escreve o poema do encontro, né? Que fala exatamente isso. Eu vou te olhar com os seus olhos e você me olhará com os meus, né? Então, é esse movimento de você se enxergar no outro, mas também do outro se enxergar em você. E o que eu acho mais legal é que o psicodrama, ele vai por meio da ação te proporcionar isso, né? Então, a gente tem as ferramentas de duplo, espelho, solilóquio, são vários tipos de ferramentas, mas todas elas englobadas no meio da ação, porque se a gente não vai para o campo da ação, a gente não consegue se enxergar. E sem se enxergar, a gente não consegue promover ou viver a transformação. Engraçado isso que você disse, se ver através daquilo que o outro vê na gente. Porque isso é muito revelador. Quando você fala de espelho, você também, porque quando o outro diz, você é assim, e ele está te contando, né, um aspecto seu que às vezes nem a gente sabe. E se a gente estiver disponível para ouvir e para prestar atenção e refletir, já começa a revelação. Eu só vou pegar essa sua fala do estiver disponível. Porque a gente não é fingir, não. Eu tô aqui, ai, que saco. Isso é feedback, né? Não deixa de ser um feedback. É a forma como eu tô te falando. Mas se alguém para te dizer que você tem uma coisa para melhorar, para mudar, para se perceber, agradeça. Sabe por quê? Porque tem gente que vê e não fala nada. Quando chega lá na frente, você simplesmente se dá mal na vida e fala, por que eu me dei mal? Eu nunca percebi isso, ninguém nunca me falou. Falou, mas você não quis ouvir. E aí tem a questão da escutativa, né? De se colocar, de fato, né, nessa posição de, olha, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero entender a forma como você me enxerga, a forma como você me vê.
mudar o que eu preciso mudar. Afinal, ninguém aqui é a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, a gente tem que ter, entender esse carinho. Porque nem todo mundo está disposto a ajudar a gente, né? Então, quando eu faço esse exercício, eu posso dizer que ajuda, né? É muito bom poder viver dessa forma, né? Eu só queria complementar um pouquinho nisso, porque eu acho que assim, é estar disponível para ouvir o outro, e eu acho que no psicodrama é estar disponível para experimentar se você quer estar naquele lugar que o outro está te colocando, ou aceitar aquela característica que o outro está te dando, né? Então, estar disponível para o que você deseja. Isso é importantíssimo. Bom, eu vou só dar uma paradinha, porque está na hora do nosso intervalo. Não saia daí, porque esse papo é longo. Só um minutinho. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça. Hoje falando sobre psicodrama, a arte do autoconhecimento. E a gente estava com a Ludmila e ela trouxe uma coisa muito legal, né? A gente tem que ouvir o outro, sim, é legal, mas esse lugar que o outro está oferecendo para a gente, né, Lud, é o que você está falando, não é o lugar que eu quero estar, porque às vezes eu não quero esse lugar, né? Eu gosto do que eu vivo, eu gosto de quem eu sou. Então, você está falando isso, eu estou trazendo tanta coisa aqui na minha cabeça que eu ia precisar de uns 20 programas para falar, tá, gente? Mas você quer completar essa sua fala? Não, é só para dizer mesmo assim, que no psicodrama a gente tem a opção e a possibilidade de ir para o palco, né? E no palco psicodramático você experimenta vários lugares e vários papéis. E quando você está disponível, de fato, para experimentar, você adquire a consciência de escolher o que faz sentido para você e o que não faz. Porque às vezes a gente recebe alguns atributos que para o outro faz muito sentido, mas para a gente não, né? Então, por isso essa importância da reflexão crítica, que eu acho que o psicodrama também oferta muito para a gente. Que maravilha. Perfeito. Você quer completar, professor? Não, é porque fantástico o que ela diz, mas interessante pensar nessa coisa da dramatização, do palco que ela trouxe, porque aí pensamento que a gente leva das pessoas que não é da psicologia, né, que é do público em geral, pensar, mas dramatização, palco, que é isso? Eu vou fazer isso na terapia? Mas assim, a dramatização, a encenação é uma das possibilidades, né? Uhum. A gente não vai fazer teatro, a gente não vai fazer dramatização todas as sessões. A questão é a ação. Psicodrama vem da origem da palavra psico-mente, drama-ação. Então é a mente em ação. Não necessariamente a gente vai fazer uma cena instaurada. A gente vai colocar com que a pessoa se coloque em ação. Ela se perceba na ação para buscar a transformação. Às vezes sentadinho ali no mesmo lugar, às vezes levantando, às vezes usando uma almofada, às vezes usando vários recursos que a gente tem no consultório. Mas o importante ali é o que a Cacilda falou. Primeiro, cuidado com a relação
depois a técnica vem, depois o recurso vem para trazer a partir da demanda que ele traz para a gente. Então, é uma ferramenta que é muito potente porque ela parte desse pressuposto do hoje, do aqui e agora, para promover a mudança que o indivíduo está procurando ali naquele lugar da psicoterapia. Pensando nisso, né, Wesley? Porque, assim, Moreno diz com todas as letras, toda segunda vez transforma a primeira vez. Então, quando a gente fala disso na reflexão, e às vezes eu não querer estar, e às vezes você pode até discordar na percepção do outro. Bom, isso é dela, não é meu. Mas se eu identifico que eu tenho isso e não gosto disso, eu posso ir para cenas. E quais cenas? Pode ser a do palco ou pode ser outras cenas internas, na reflexão, que vai levar a uma transformação. Né? Então, quando eu falo que é revelar, eu estou falando disso. Né? A gente poder, de fato, se abrir para essas possibilidades. Dar de cara, inclusive, com uma coisa que a gente não gosta. Quer ver. Não quer ver. Agora, eu queria voltar numa fala sua, que você disse assim, isso é do outro. Nesse movimento, eu vou chamar de movimento, você falou de ação, né? Porque é uma ação. Nesse movimento, eu posso perceber o outro e trazer o outro, porque assim, eu não gosto disso, mas você não gosta. Não significa que eu não posso gostar. Né? Eu não tenho que gostar. Eu posso gostar do que eu quiser. Sim. Por que te incomoda tanto, né? Eu consigo trazer também o outro nessa relação? Você consegue, se o outro também tiver aberto para isso. Mas com um pouco de ginga, a gente cria até essa abertura. Né? Um pouco de ginga é ótimo. O que ginga seria? Ginga não, ginga, gente, quase que não saiu. Estou pensando aqui em bytes, né? Mas tudo bem. Estão usando de eletrônica no juízo. Ludmila, que ginga seria essa? A ginga eu acredito que, se eu estiver errado, você me corrija, Cacilda, mas eu acho que a ginga é o pensamento psicodramático, né? Que você vai elaborando no decorrer da sua formação, do exercer o psicodrama, que você vai aprendendo a entender o que você precisa fazer naquele momento, que recurso que você precisa utilizar, até onde você pode ir, até onde você não pode com aquele paciente, com aquele grupo, né? Então, eu acho que a ginga é o ser psicodramatista, o pensar psicodramaticamente. E você já teve alguma dificuldade com relação a isso, do outro não entrar, justamente pelo preconceito? Porque vamos falar de preconceito, né? A pessoa achar que... Eu tenho um paciente que eu tento, de vez em quando, botar ele no palco, mas ele não gosta. Ele fala, não adianta que eu não vou fazer isso. Por isso que eu gosto muito de enfatizar sempre, quando eu tenho oportunidade, que a dramatização é uma das possibilidades. Tem paciente minha que nunca foi pra cena. Tem 2 anos de terapia e ela nunca foi pra cena. Porque não cabe, né? Primeiro, eu gosto muito de uma autora que ela fala sempre assim, primeiro precisa saber se a relação dá conta. Se cabe ali essa técnica, esse recurso. Então, primeiro precisa olhar para as outras necessidades ali. Ela não dá conta. Então, eu vou usar a ação de outras formas. Eu posso fazer recorte, eu posso fazer um desenho, eu posso usar as técnicas de outras maneiras que não seja pela dramatização. Então, a gente pode explorar essa amplitude de recursos de outras maneiras. E é interessante, né, Cacilda? Porque o que está por trás da cabeça dessas pessoas que não se abrem? Né? O que tem ali? Porque às vezes a pessoa, você está ali, você vê que seria uma ferramenta legal, né? Você utilizar o palco, mostrar para ela, olha, você está assim, você age desse jeito, vamos ver? Mas eu não quero, tudo bem. É o medo que está atrás disso? Pode ser medo, pode ser outros elementos, mas o Moreno fala, quando você falou da espontaneidade, que é um dos quesitos que é a alma do psicodrama, é a espontaneidade, criatividade, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa espontaneidade
disponível. E aí o primeiro trabalho é construir essa espontaneidade. E às vezes você faz com atividades muito simples, com falas muito simples, com toques, conversa, olhares, né? Às vezes eu brinco assim, eu posso esperar. Né? Você tem todo o tempo do mundo. Isso, eu posso esperar. Ou às vezes eu faço, tipo assim, a pessoa só toma refrigerante. Estou dando um exemplo que surgiu agora. Mas e você já experimentou já, né? Porque às vezes a coisa é tão simples que é a diferença entre o lilás e o vermelho, o azul. Então você começa com coisas bem elementares. E aí a pessoa vai falar, eu amo lilás. Lilás é a minha cor preferida, tá? Mas também, se eu olhar o espectro de cores, eu posso descobrir uma outra também bem legal. E se a pessoa está nesse nível, ela não vai para o palco. Não vai. Não é? Eu gosto muito quando você falava nas aulas de ir para o universo aberto, né? Isso. Que o principal objetivo é caminhar para ir para o universo aberto. Porque a gente vai crescendo, o Moreno fala que a gente nasce com a espontaneidade. Com o decorrer do tempo a gente vai perdendo pelo tanto de conservas que é nos impostas. O que é conserva? É aquela coisa da conserva mesmo. Vamos pensar daquela conserva da geladeira. Só que, às vezes, a gente olha para a conserva como se fosse algo ruim. Mas não é ruim. Quer dizer que a conserva porque toda conserva ela é resultado de uma espontaneidade. O ruim é quando ela fica cristalizada, enrijecida, e só existe aquela forma de ser, de estar, de se comportar. Então, a gente precisa muito buscar, incentivar e trabalhar a espontaneidade para dar respostas novas a novas situações ou respostas novas a situações antigas. Então, deixa eu vestir a roupa aqui de executiva há 34 anos. Olha como isso é importante. Inovação é só o que se fala na administração hoje. E as pessoas não inovam. Você que está em casa, que está com dificuldade de criar, de inovar, vai fazer terapia com psicodrama, viu? Por favor, abre essa conserva aí, porque ela ainda não está cristalizada. Gostou do paralelo? Sim. Tá? É só abrir esse potinho aí que vai sair um monte de coisa legal. E é verdade. Porque o que a gente ouve muito, a minha especialização, uma delas é psicologia da infância e da adolescência. E a gente fala muito sobre isso na questão da educação da criança. A criança vem de noite na frente da televisão para o pai, aí o pai faz, sai que eu vou assistir o jornal. Da TV universitária, claro, né? E aí ele sai, cala a boca, bota esse menino para dormir, não sei o quê. Aí a criança para de falar e depois, quando ele vira adolescente, o pai faz... Essa criança, esse menino não conversa, esse adolescente, né? Fica trancado no quarto o dia inteiro. Mas por quê? Porque o pai e a mãe botaram ele numa caixinha, né? E cristalizou. E aí ele não brinca, ele não vai na rua. Ou então, outro cuidado que a gente tem que ter, né, gente? Eu sei que a gente está falando de psicodrama, mas como é importante na vida da gente, a gente não sabe, né? Eu pego a minha criança e faço o quê? Dou um celular para ela, um notebook, um iPad, qualquer coisa dessa, um tablet, né? Para a gente não fazer propaganda de marca aqui. E falo para ela, toma aqui. Ao invés de pegar essa criança e fazer o quê? Tome um lápis, tome um papel, né? Uma massinha para criar. Então, a gente cristaliza, a gente bota essa criança em conserva, utilizando, fazendo paralelo, e depois ela cristaliza. Vamos trabalhar inovação na nossa empresa. Como se eu fui tolhida, eu fui proibida de falar. Exatamente. É isso, Ludmila? Exatamente. Fiz um bom paralelo na administração. Porque às vezes as pessoas, a gente fala sobre as coisas aqui, eu adoro repetir, tá? Adoro a Deus, mas gosto muito de repetir que nosso programa é um programa de utilidade pública. Né? E às vezes falam assim, psicodrama? Não vou usar nunca. Você que pensa. Exatamente, você que pensa. Então, assim, é um processo para a gente trabalhar os executivos, os analistas, pessoas para que elas saiam da caixinha, para que elas possam inovar nas suas empresas. Né? Então, quando você perguntou o que é psicodrama, agora pode juntar o universo aberto, que eu sempre... Eu Traduz isso aí para a gente. Ir para o
universo de possibilidades. Se você lembrar quanto de coisa que você deixou de ser quando você deixou de ser criança. E É era só uma criativa, né? provocação, tá, gente? Para todos nós. Verdade. Quantas coisas a gente deixou de ser desde que deixou de ser criança, né? Então, a gente voltar para isso, né? Tem outro jeito de fazer, ir para o universo aberto, é assim, será que tem outro jeito de fazer isso aqui? Essa coisa que fala assim, não tem jeito. O que é realmente que não tem jeito? Se a gente prestar atenção, tem muitas coisas que tem muito jeito de fazer, né? É que alguém algum dia disse que não tinha jeito, a gente cristalizou isso na nossa mente. Acreditou que não tem jeito, né? Aí a gente passa a acreditar que não vai dar certo, que não tem jeito e que não vai acontecer e que não é possível. Como eu dei aula há muito tempo de psicodrama, eu lembro de uma menina que chegou assim, toda tímida, assim, aí ela falava assim, aqui tem lugar para gente tímido? Psicodrama tem lugar para todo mundo que quiser criar, inventar, transformar, revelar. E ela já saiu de lá, ela ficou e já saiu Nossa. totalmente diferente, né? Nossa, quando eu lembro, assim, eu tenho muitas emoções, né? Essa é uma pessoa que de vez em quando ela me passa uma mensagenzinha para dizer assim, nossa, nunca vou esquecer como é que eu era e como que eu estou hoje. Mas transformação daquelas grande mesmo, alguém que no simples, assim, vamos pensar numa cozinha que não sabia fazer uma saladinha de alface, agora tem um buffet. Nossa Senhora. Não, a gente vai continuar esse papo aqui. Gente, não sai daí não que a gente já volta. Só um minutinho, viu?
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre psicodrama, a arte do autoconhecimento. Bom, eu vou voltar aqui com a Ludmila. Ludmila, o que foi que mais mudou em você depois que você conheceu o psicodrama? Você saiu da conserva? Vou perguntar logo. Eu me esforço todos os dias para sair da conserva. E eu acho que essa é uma luta contínua e constante, porque todos os dias a gente passa por alguma coisa que vai querer nos colocar dentro daquela conserva cristalizada, né? Então, todos os dias a gente tem que desenvolver a capacidade de refletir e analisar que ação que eu preciso fazer, que comportamento eu preciso ter, que pensamento eu preciso potencializar para não cair nesse lugar da conserva cristalizada, né? Mas eu já saí bastante. Assim como a moça teve o buffet, né, Cacilda? Eu tive também as minhas evoluções aí dentro do psicodrama. Ô Wesley, dá exemplo de conservas pra gente. A gente estava falando aqui na hora do intervalo. Acho que é bom para as pessoas entenderem, né? Uma conserva, por exemplo, é um livro. Um livro é uma conserva. Mas é um produto de uma espontaneidade criadora, né? Criativa. E que a gente utiliza ele. Escovar os dentes é uma conserva. Que é uma conserva boa. Receber o pagamento é uma conserva. Então a gente sempre traduz está no isso movimento, para que né? as pessoas entendam. É porque a gente faz aquilo de forma automática já, é isso? Que faz parte das ações do cotidiano. Só que às vezes a gente faz de uma forma tão automatizada e robotizada que perde a saúde, que perde a espontaneidade. Então a conserva, ela não pode ficar cristalizada, ela não deveria ficar cristalizada para não perder o viés da saúde, do bem-estar, né? Então, o intuito de resgatar a espontaneidade é como que você pode trilhar o mesmo caminho da sua casa ao seu trabalho, fazendo um caminho diferente, mas indo para o mesmo lugar. Gente, Ou observando a arquitetura, né, ou a vegetação do mesmo caminho. Sim, sim. Porque senão você só foca por trânsito, para o conflito, para o estresse ali, mas você precisa fazer aquele percurso. Ele é seu, do dia a dia, é uma conserva. Mas como tornar essa conserva mais saudável e mais harmônica? Estando no aqui e agora. E é tão interessante, gente, porque eu tô, como eu disse, eu sou executiva há mais de 34 anos. Não façam cálculo da minha idade, tá? Eu fui menor aprendiz. Verdade. Mas é tão interessante, porque eu fiz um curso maravilhoso de criatividade e estratégia no ILACE, Instituto Latino-Americano de Criatividade e Estratégia. Eu passei uma semana no hotel e foi tão interessante, porque tudo que vocês estão falando aí, eles usaram lá como técnica, só que ninguém falou que era psicodrama na época, né? Todo mundo falou assim, não, porque você tem que romper barreiras, não, porque você tem que pensar diferente. E era muito louco, eles trocavam noite pelo dia. A gente tinha que fazer festa fantasia sem nada, só com o que a gente tinha no quarto e ninguém levou roupa fantasia, né? Então a gente pegava pasta de dente, tacava no rosto, aí virava uma gueixa com um roupão que estava lá do hotel, umas coisas muito criativas. E é exatamente isso que vocês estão falando. Por quê? Porque a gente tem que romper, quer dizer, eu não vou usar a palavra romper de novo, a gente tem que enxergar as coisas de outra forma para poder ser mais livre e viver, né, gente? Porque a gente fica assim, eu não vou fazer isso porque não é legal. A gente não faz isso porque a sociedade não permite. A gente não faz... E quando a gente vai ver, a gente não está vivendo, né? A gente está sobrevivendo. É isso mesmo, Cacilda? E eu queria aproveitar a sua fala, porque assim, quando você fala, a gente ficou numa imersão, uma semana, eles fazendo um monte de coisa que é psicodramática, e ninguém citou isso. Ninguém. A gente pode aproveitar isso para a gente olhar por que isso acontece. Eu não tenho noção. Por exemplo, eu nunca vi ninguém contar que o Moreno é o precursor da terapia de casal. Terapia de casal começou com o caso Bárbara do Moreno. E todo mundo fala de casal, família, e não cita. E é justo a gente referendar quem fez, né? Então, assim, está usando um jogo, está falando de espontaneidade, de criatividade, de reinvenção. Por que não pode trazer isso? Né? Um cara que saiu para as ruas,
pondo criança a desenhar na praça, prostitutas, refugiados de guerra, isso tem que ter algum valor. Com certeza. Por isso que a gente fala filosofia de vida, um jeito de viver. Não é um jeito de trabalhar, é um jeito de viver. Né? A forma como a gente olha para as pessoas, que a gente olha para os contextos, para as relações, eu me considero muito mais generosa. E eu aprendi isso com o Moreno. Interessante, é verdade. E acho que até a dificuldade do ser humano mesmo em reverenciar, né? Eu tenho esse bom hábito, você viu, né? Cheguei aqui, né? Porque eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Tá? Eu tenho muita coisa para melhorar, todo mundo tem, tá? Mas é tão bom quando você vê alguém que quer te ensinar, que está ali pronto para te ajudar, que te dá a mão. E às vezes as pessoas não valorizam isso, né? Não de você que está aí, acho que entre eles você é a mais nova, né? Sou a mais nova, estou terminando a formação. Terminei todas as minhas aulas da formação em psicodrama na Casa das Cenas. Estou na fase de escrever o meu trabalho de conclusão de curso, né? Mas eu acho assim que além das pessoas não reverenciarem, não darem crédito, o psicodrama por si só ele não é valorizado, né? Não à toa você não teve ele na faculdade. Assim como o Wesley, eu também tive a sorte de ter, né? Eu vou corrigir. É que a gente deu uma pincelada lá. Quando ele falou em teoria de grupo, eu fui lá, minha mestra, Isabela Koga, ó, ela sugeriu, ela passou por Moreno, mas eu falo que a gente não tem uma disciplina. Isso, como a gente tem TCC, como a gente tem exatamente. psicanálise, a gente não tem. Exatamente. Mas é a grande maioria das faculdades mesmo, é um déficit no curso de psicologia. Mas o meu convite é não para a gente só reverenciar, não é para a gente ter disposição. Vai, passa lá na escola, vai julgar, conhecer, nos né? casos, poder olhar e falar, será que isso é? Outro dia chegou uma aluna que falou assim, meu colega falou assim, esse teatrinho a gente também faz. O teatro espontâneo é uma coisa profunda de revelação, de estar numa segunda vez para transformar a primeira vez. Então, assim, o meu convite não é em si para reverenciar. Isso também é bom, mas para conhecer. Ô, Cacilda, deixa eu dar o meu depoimento aqui. Como eu disse, eu tenho um paciente, a gente não fala nome nem nada, mas tem um trechinho lá que a gente pode contar. Ele tinha um problema sério com a mãe dele. Ele sempre falava, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe. Aí eu assumi o papel da mãe dele. E comecei a conversar com ele, né? Ele mudou o conceito dele com a mãe. Porque eu mostrei para ele como é que a mãe dele enxergava as coisas. Porque ele não tinha coragem de olhar, mãe, você foi culpada por isso. Porque a gente culpa as pessoas. Sempre tem que ter um culpado. E assim, eu tenho uma filosofia de vida, não existem culpados, existem responsáveis. Tá? Então a gente tem que entender isso. E cada um dá o melhor que tem para dar. Todo mundo, todos nós aqui estamos dando o nosso melhor. É o melhor para você? Para você? Para você? Talvez não, porque o seu crivo é outro, sua régua é outra. E é importante que a gente entenda isso. E foi isso que eu mostrei para o meu paciente. Que ele disse, eu sou desse jeito por causa da sua mãe. Eu fiz, também. Da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos ambientes que você frequentou, né? Tudo isso formou você. Agora, quem é sua mãe? E aí? Aí, nossa, na hora. Outra coisa que ele gosta muito de falar do passado. Eu chamei ele e fiz, olha como é que você anda. Eu andei com ele, né? Eu andei olhando para trás. Aí eu tropecei. Aí eu fiz, agora você anda do jeito que você anda, olhando para trás. E ele tropeçou também. Eu fiz, agora você anda olhando para frente. Ele, nossa, é tão melhor, né? Aí teve um dia que eu botei ele para carregar a poltrona da minha sala, de costas. Eu fiz, esse é o peso que você leva todo dia. É bom? Ele, não, é pesado e é desconfortável. Eu fiz, agora larga essa mochilinha porque ela não te pertence.
Tá vendo? Você fez uma cena com ele? Isso, várias. Não, você não fez uma cena com ele, mas você levou ele pra ação. Exatamente, né? Então, assim... Fiz psicodrama. E assim, a relação dele com a mãe melhorou, a visão dele de mundo melhorou, e a gente tem evoluído graças a essas ações. Né? E graças a ele conseguir enxergar com o olhar do outro. Você fez um negócio que é fantástico, que é assim... Não vou nem dormir. É impossível a gente inverter papel e não transformar. Não é? Se você tomou de fato o lugar do outro e sentiu como é estar naquele lugar, você vai sair diferente. Você mexeu com a espontaneidade. Você fez transformação. E é isso que a gente faz, né? A gente devolve para as pessoas possibilidades. O psicodramatista faz isso. Quantas pessoas a gente devolveu? Criar possibilidades no trabalho, sucesso. Quantas pessoas a gente devolveu vida, né? E eu faço isso há 40 anos, então eu posso olhar com paixão e com alegria para os sucessos que eu fui assistindo, né? Se você quer, de fato, fazer isso na vida, comece a pegar um recurso que é do universo aberto, que é um ser cósmico, que dá para ser espontâneo, que dá para inverter papel. Não tem jeito de não fazer diferença. Você pode traduzir o ser cósmico, porque talvez as pessoas não tenham entendido, porque o cosmo é uma coisa muito ampla, né? É o que a gente chamaria de biopsicossocial, na realidade, né? Seria mais, né? Fala aí, eu acho que é muito bacana. Esse ser cósmico é um ser que se relaciona consigo mesmo, com a sociedade, com a natureza, em tudo que está ao seu redor. É um olhar para responsabilidade compartilhada. Eu gosto muito desse conceito, porque você transcende uma responsabilidade subjetiva e uma responsabilidade grupal ali, micro. É muito maior. O Moreno fala que ele tinha uma utopia de fazer a terapia e a transformação da sociedade inteira. Nossa, aí ele fala, lindo. todo processo terapêutico que não vislumbra a transformação da sociedade não é verdadeiro. Nossa, e aí vai ser o ser político, o religioso, o social. Nós somos tudo, né? Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês e gostaria que vocês se despedissem, tá? As meninas ali e o Wesley ali comigo. E é um papo que eu tenho certeza que é só o início. E eu acho que a gente abriu a cabeça de muita gente que nem havia ouvido falar, né, sobre psicodrama. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai para a internet hoje buscar lá o que é psicodrama, como é que funciona. E, gente, é transformador. Tanto para o paciente como para nós psicólogos. A minha cabeça é outra, por isso que eu amo, de paixão. Sou muito grata, aproveitar aqui em público, né? A Wesley, inicialmente, por tudo que ele me ensinou, por ter me adotado. Cacilda também, pelas trocas. A Ludmila também, porque nós somos um grupo e a gente troca muita vivência, né? Isso é muito interessante. A gente aprende com a vivência do outro. Então, Cacilda, fica à vontade. Aquela câmera é totalmente sua. Gratidão. Viu? Uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Núbia, por nos convidar para falar de psicodrama. E a gente está aí para viver e compartilhar psicodrama. O meu convite é para ir lá para a Casa das Cenas. Obrigada. Ludmila, muito obrigada também por ter vindo, viu? Gratidão por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Núbia, agradeço a todos que estão aqui prestigiando hoje. Meu convite é também para conhecer a Casa das Cenas, porque é um lugar de transformação. Muito mais do que aprender sobre o psicodrama, a gente aprende a se encontrar no psicodrama. Então, conheçam a Casa das Cenas, conheçam o psicodrama e se permitam passar por este movimento de transformação. Muito obrigada. Wesley, gratidão, gratidão, gratidão. Você sabe, né? Muito obrigado, fica à vontade. Obrigado, você também, sempre. Fica o convite também, igual as meninas fizeram, porque a gente fica pensando como se fosse só um curso, né, uma pós-graduação. Não, a gente tem vários outros trabalhos que pode agregar as pessoas para vir conhecer a Casa das Cenas. Tem o projeto Prosa com Moreno, Psicodrama e Cinema, tem um grupo de acolhimento à população trans. Então a gente oferta outros trabalhos que as pessoas podem vir conhecer a gente de forma simples, de forma corriqueira, de temas do nosso cotidiano. Mas a gente também tem a formação, que é uma pós-graduação, temos os serviços em psicoterapia e tem o projeto da clínica social. Então é isso, venha conhecer a gente. Que é lindo, né? Ajuda muitas pessoas, que é um dos nossos principais propósitos, né? Que é proporcionar saúde e ajudar a desenvolver pessoas. Bom, chegamos ao final. Agradeço a você que esteve com a gente até agora e um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo programa.